João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 13. Glórias a Deus. Apenas o versículo que eu irmãos. Antes da festa da Páscoa, todos os irmãos, por favor, me acompanhem. Glória. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou. Como o nosso pastor já adiantou, nosso tema nessa noite é despedida. Meus irmãos, a despedida é algo que já faz parte da nossa rotina. Todos os dias, as mães e os pais se despedem dos filhos que vão para a escola. Todos os dias, os pais se despedem da família porque precisam ir trabalhar. Nós estamos sempre nos despedindo. Meu filho hoje, por exemplo, ele está em Natal e eu tive que me despedir dele. Ele foi passar o mês lá. E a mãe dele ficou com a lágrima nos olhos. Eu olhei para ele e disse assim: deixa, porque o menino vai passar o mês. Seria engraçado se não tivesse sido eu que chorei. Por que é que eu estou falando isso? Eu acho que eu estou ficando velho. Marinheiro acostumado a despedidas, estou ficando velho mesmo. Mas a despedida, meus irmãos, ela é algo como uma ausência, né? Ela dói porque a gente sente uma certa separação. E tem certos momentos que a despedida muitas das vezes é melancólica. Quando nós perdemos um ente querido, e quando acontece isso de forma trágica, que a gente não consegue nem mesmo ter um tempo de se despedir, de dar um último adeus, como é difícil, como é doloroso. E alguns já passaram por isso, e realmente é algo muito difícil. E no mundo por aí existe até o dia de finados, que é o dia que as pessoas vão lá nos túmulos e relembram um pouco daquela pessoa, daquela família, daquele ente querido que já se foi, e tenta conversar de algumas coisas aí. A despedida. E a gente examinando aqui na palavra de Deus, como o servo de Deus, como o nosso Senhor Jesus Cristo se comportou nesses momentos que eles também passaram, não é? E nós vamos um pouco analisar e convido a igreja para mergulhar junto comigo na palavra do Senhor. Nosso pastor leu aqui no início do culto o encontro com Nicodemos. Nós vemos ali o nosso Senhor Jesus Cristo já anunciando a sua partida e como ela seria. Na verdade, o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo ele foi curto, por 3 anos. E a partir do momento que ele começa o seu ministério, praticamente ele já começa a chamar e a preparar os seus discípulos para a sua despedida. E aí ele dizia para Nicodemos que assim como a serpente foi levantada por Moisés, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus ele já começa a preparação da sua despedida. Nós vemos que quando Jesus ele foi apresentado ao Senhor, Simeão, ele dizia o seguinte a respeito da sua morte, que uma espada o transpassaria, uma lança o transpassaria, também já anunciando da sua morte. Louvado seja Deus. E Jesus também em outro momento, quando ele chamou seus discípulos, ele perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Ah, Senhor, uns dizem que tu és profeta, e outros dizem que tu és Elias. E nosso Senhor Jesus Cristo diz: e quem que vocês dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, né? E ali Jesus também anunciou de que forma ele seria traído, ele seria crucificado e como tudo aconteceria. Jesus participou de algumas ceias, porém naquela ceia que antecedia a sua crucificação, ele ali naquele momento da ceia, partindo o pão e dividindo ali o vinho, ele disse: olha, meus discípulos, há muito tempo eu desejei celebrar esta ceia com vocês. E em verdade eu vos digo que vocês não vão beber de novo do fruto da vinha até que eu venha novamente. Então mais uma vez o nosso Senhor ali se despediu dos seus discípulos e ele os preparou. O que me chama a atenção é que o nosso Senhor sabia do propósito de sua vida. Jesus sabia a todo momento como ele seria traído, como ele iria partir, e nem por causa disso ele se desesperou. Nós vemos também no Getsemane, momentos antes da sua traição, o nosso Senhor suando sangue, e naquele ápice do seu sofrimento, ele ora ao Senhor e disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Como nós aprendemos com o Senhor?
como nós aprendemos como nós devemos obedecer a Deus. Porque nós estamos acostumados a ouvir sobre prosperidade, sobre o sim de Deus, que Deus vai nos abençoar, e nós acabamos nos acostumando que o Evangelho não insiste em renúncia, não consiste em momentos de tribulação, e o nosso Senhor ali nos ensina, e Ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E é lindo como o nosso Senhor Jesus, Ele preparou os seus discípulos antes da sua morte. Antes que Jesus morresse, Ele lavou os pés dos seus discípulos, dando uma lição máxima de humildade. Nós lemos aqui como Ele tinha nos amado, nos amou até o fim. Jesus sabia que aqui na terra estava chegando o fim de sua vida, mas Ele permaneceu no amor que Ele tinha por seus discípulos. No versículo 14, o nosso Senhor Jesus diz: olha, não se turbe o vosso coração. Interessante. Ele estava ali para ser crucificado, ele estava preocupado com seus discípulos. Ele diz: olha, não se turbe o vosso coração. Crê em Deus e crê também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e quando eu for, eu vou preparar morada para cada um de vós. No versículo 15 de João, Jesus ele continua a dar instrução aos seus discípulos. Jesus estava preocupado com os seus discípulos, ele preparou eles para aquilo que haveria de vir. Glória ao nome do Senhor. Os servos do Senhor no Antigo Testamento também nos dão exemplos de como eles deviam se preparar para a sua despedida. Esses homens, eles sabiam que a morte estava chegando. Eles sabiam que a morte ela é preparada para todos nós. Mas eu vejo esses homens de Deus não se desesperando, não ficando angustiados, mas ficando preocupados acerca daqueles que ficariam. Moisés assim procedeu. Ele chamou todo o povo, ele recapitulou todas as leis, todos os mandamentos. O livro de Deuteronômio nos mostra isso, também escrito por Moisés. E o Senhor disse a Moisés: Moisés, prepara-te, passa o comando para Josué, porque tu vais seguir o caminho dos teus pais. E ali Moisés, sabendo que ia morrer, ele reúne os anciãos, ele reúne o povo, ele chama Josué, passa o comando para ele e prepara o povo para a sua partida. Josué foi da mesma forma. Quando ele já estava velho, quando ele já estava avançado em dias, ele falou a mesma coisa: vocês precisam, ó povo, escolher a quem vós deveis servir, aos outros deuses, aos deuses dos nossos pais. Mas ele diz ali, antes da sua morte: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviu ao Senhor até o fim da sua vida. E nós ficamos observando como algumas pessoas reagem diante na iminência da sua morte, quando tem uma enfermidade como o câncer, por exemplo, que hoje praticamente não existe cura. Eu vejo muitas pessoas desesperadas, batendo em diversas portas, em prantos. Eu vejo pessoas melancólicas, arrependidas e dizendo: se eu tivesse mais tempo, eu teria orado mais. Se eu tivesse uma nova oportunidade, eu teria ouvido mais a voz de Deus. Eu vejo pessoas nesse momento de despedida agindo de forma diferente. Nosso Senhor Jesus Cristo, certa vez, ele nos conta uma parábola do rico insensato. Por que aquele rico foi chamado de rico insensato? Ele era rico, ele tinha muitas propriedades, então ele era insensato porque ele tinha muito dinheiro? Não. Ele era insensato porque ele colocou toda a sua esperança, toda a sua fé, todo o seu descanso, toda a sua segurança nas riquezas que ele possuía. E aí o Senhor disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Portanto, meus irmãos, ele depositou toda a sua esperança nas riquezas, nesses bens materiais. E eu vejo que é tão tentador nós ficarmos interessados nesses bens materiais, mas nós não podemos esquecer que as coisas materiais, elas passam, as coisas materiais, elas enferrujam, os ladrões roubam,
Mas Jesus falou: se o nosso coração estiver em Deus, se o nosso coração estiver nas coisas divinas, aí estará o nosso tesouro. E ali os ladrões não roubam, e essas coisas não enferrujam. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, nós vemos também na palavra de Deus o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, o Espírito Santo já preparava Paulo para sofrimentos que ele haveria de passar. E ele reúne os anciões numa cidade onde ele estava e diz: olha, é a última vez que vocês vão ver a minha face. E eu fico admirado na segurança do apóstolo Paulo. E aqueles anciões começaram a chorar, porque Paulo dizia assim. E Paulo dizia com segurança: olha, você não tem que ficar preocupado com isso não, porque eu fui chamado para isso. E eu fico pensando: o que é que vai acontecer com a minha vida, com a nossa vida, com a sua vida? Porque nós estamos esperando a vinda do Senhor. E esses dias são maus, a vinda do Senhor está próxima. E nós não podemos ficar como o rico insensato, preocupado apenas com as coisas que passam, com as coisas dessa terra. A palavra do Senhor nos diz que se nós esperarmos por Cristo apenas neste mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Meus irmãos, as riquezas que estão esperadas para nós, elas não se limitam neste mundo.